Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, de Amir Alexander. Repugnante, brutal e breve. Esse é o começo do texto da página 225. Acho que é a minha última leitura desse livro. Eu vou ficar com alguns gaps, mas é que eu vou passar da prioridade para outros títulos, mas até aqui era a parte que me interessava mais e eu acredito que seja mais interessante para todos também. Mas, enfim, deixei aí o gostinho do livro. Leviatã é filho da Guerra Civil Inglesa em mais de um aspecto. Durante as longas décadas de silêncio passadas na casa Cavendish, Hobbes construiu discretamente um elaborado sistema filosófico. Deveria ter 3 partes, começando por da matéria, de corpore, continuando por do homem, de homine, e concluindo com do cidadão, de cive. Dado o seu histórico, poderíamos legitimamente duvidar que, em circunstâncias normais, qualquer um desses trabalhos viesse à luz. Mas a crise de 1640 interrompeu interrompeu os tranquilos preparativos de Hobbes. Em vez de prosseguir sistematicamente na filosofia, ele sentia agora que era a terceira parte, sobre a vida política, que mais importava. Com urgência premente, terminou de vice e correu para colocá-lo no prelo, embora ainda seja formalmente chamado de terceira parte. E logo deu sequência com outros trabalhos políticos que culminaram em Leviatã, que sintetiza suas opiniões gerais, que mais foca na política. Numa época em que a Inglaterra era dilacerada pela Guerra Civil, tediosas discussões sobre a natureza da matéria tinham de dar lugar à prescrição de como criar um Estado pacífico e estável. Não foi só o momento de publicação do Leviatã que marcou o livro como produto da Guerra Civil, mas também, mais profundamente, o caráter sombrio da visão de Hobbes e a solução desesperada que ele propõe. Atrás de cada linha de Leviatã está à espreita o fantasma da anarquia social e da guerra fratricida que convulsionara a Inglaterra. Atrás de cada frase decidida e antissonante, de cada elegante argumento filosófico avulta-se ameaçador o populacho insubmisso, atacando seus superiores. As grandes casas transformadas em cinzas, os sangrentos campos de batalha de Marston Moor e Naseby, o rei assassinado, Carlos I. Da maneira como Hobbes via, o parlamento destituíra o rei, liberando toda forma de subversão política e social. A ordem foi substituída pelo caos, a paz cívica por um ciclo de guerra civil que parecia se retroalimentar a ponto de parecer não importar quem combatia quem, nem por quê. Não era mais a guerra do parlamento contra o rei ou dos presbiterianos contra os anglicanos, mas simplesmente de todos contra todos. O único meio de pôr fim àquilo, acreditava Hobbes, era restabelecer o soberano, mandando os demônios da anarquia e da subversão de volta aos abismos do inferno de onde tinham saído, e lá trancá-los para sempre. Leviatã mostraria como. O primeiro passo para pôr fim ao caos da guerra civil era compreender o que havia levado a ela. Segundo Hobbes, não eram as controvérsias políticas e religiosas que assolavam a Inglaterra, porém algo mais fundamental, a natureza humana. Os homens, explica Hobbes no Leviatã, não são seres particularmente agressivos. Tudo o que desejam é comida, sexo, alguns confortos físicos e um bocadinho de segurança para desfrutar tudo isso. O problema é que, sem uma ordem política estabelecida, o que Hobbes chamava de Commonwealth, os homens não teriam segurança. O que uma pessoa adquiria com o seu trabalho, outra podia vir a tirar dela sem sofrer nenhuma consequência. Todos os homens, portanto, tinham medo de todos os seus vizinhos, e a única maneira de obter alguma medida de segurança era ter poder sobre eles. Em outras palavras, é o medo que leva os homens a guerrear com seus vizinhos. Infelizmente, Hobbes adverte, o poder nunca leva à segurança, porque, uma vez conquistado pelos homens, ele inevitavelmente busca mais. E a causa disso, escreve ele, não é que o homem não consiga se contentar com um poder razoável, é que não pode assegurar o poder e os meios de viver bem que ele tem no presente sem conquistar mais poder. Se os homens são deixados com os seus recursos próprios, segundo Hobbes, o medo dos vizinhos leva à guerra. A guerra leva a mais medo, e por sua vez leva a mais guerra.
Em tais condições, não há sentido investir no futuro, e a vida é um sofrimento. O termo Commonwealth significa literalmente riqueza comum ou bem comum, ou ainda bem público. No contexto empregado por Hobbes, a tradução mais usual tem sido Estado, e que alguns tradutores, bem como os autores de livros especializados, empregam comunidade. E grande parte opta por deixar o termo de sua forma original, Commonwealth, que será aqui a nossa opção. Não há lugar para o trabalho produtivo, porque seu fruto é incerto, e consequentemente não há cultura da terra, nem navegação, construção, instrumentos de mover e remover coisas que exijam muita força, nem conhecimento da face da terra, contagem do tempo, artes, letras, nem sociedade, e pior de tudo, há um medo contínuo e o perigo de morte violenta. Essa é a vida no estado de natureza, de Hobbes, e ele resume isso naquela que pode ser a frase mais famosa em toda a filosofia política: na ausência de uma ordem política, a vida humana é solitária, pobre, repugnante, brutal e breve. Esta era também, segundo Hobbes, precisamente a condição da Inglaterra durante a Guerra Civil. Com a destituição do rei, os ingleses haviam revertido ao estado da natureza e estavam engajados numa guerra de todo homem contra todo homem. Os homens podiam ter todo tipo de motivos para combater seus vizinhos presbiterianos e independentes, podiam acusar-se mutuamente de doutrinas religiosas incorretas. Levelers e diggers podiam denunciar os riscos e alegar que todos os homens são criados iguais. Os homens da Quinta Monarquia podiam proclamar que estavam preparando o caminho para o dia do juízo final. Mas todas essas alegações fantasiosas eram para Hobbes apenas uma roupagem externa, porque o motivo real de os ingleses se combaterem mutuamente era muito mais simples: o medo. Com o soberano afastado, as pessoas ficaram indefesas contra as depredações de seus vizinhos, e como medida de segurança atacavam primeiro. O resultado era um interminável ciclo de violência. Hobbes já vira aquilo acontecer uma vez ao visitar a França com seu pupilo Cavendish em 1610, logo após o assassinato do rei Henrique IV. O medo e a desordem daqueles dias deixaram profunda impressão do jovem Hobbes, que jamais esqueceria o que acontecia em um país que depunha seu soberano. Os franceses de 1610 alegavam ter razões diferentes dos ingleses de 1640, mas isso tinha pouca importância. Numa terra sem rei, como Hobbes aprendera, todo homem vive com medo e luta contra seu vizinho. Mas se a eterna guerra civil é o estado natural da sociedade humana, como ela pode ser impedida? Como as pessoas podem conquistar para si mesmas suas famílias a segurança exigida para fazer florescer a agricultura, o comércio, as ciências e as artes? A resposta, de acordo com Hobbes, está num atributo exclusivamente humano: a razão. Os animais estão aprisionados para sempre no estado da natureza, e alguns seres humanos também, como povos selvagens em muitos lugares da América. Mas a razão dá aos homens uma escolha. Eles podem permanecer no miserável estado de natureza ou reconhecer sua infeliz condição e buscar racionalmente uma solução que os tire dela. Uma vez que optem por fazê-lo de acordo com Hobbes, todas as escolhas terminam porque a razão os conduzirá para uma solução do dilema: o Leviatã. O que é o Leviatã? É muito mais que um governante absoluto ou mesmo um estado absoluto. Ele é a encarnação literal de todos os membros da comunidade em um homem, o soberano. Em seu desespero para fugir do estado da natureza, os homens concluem que a única saída para cada um deles é desistir do seu livre-arbítrio e investir no soberano. Por conseguinte, o soberano absorve as vontades individuais de todos os membros da comunidade, e suas ações são, portanto, as ações deles. A chave é essa: os homens não se submetem simplesmente à vontade de um senhor superior, submetendo sua própria vontade à dele. Não, a vontade do soberano é também a vontade de cada um dos seus súditos. Toda pessoa, comunidade, argumenta Hobbes, apropria-se e se reconhece como autor do que quer que o soberano resolva fazer. Sob o Leviatã não pode haver guerra civil, porque ele encarna a soma das vontades de seus súditos, e ninguém desejaria uma guerra civil. O resultado final é um corpo político perfeitamente unificado, e mais que consenso ou concórdia, é uma unidade real de todos eles em uma única pessoa.
A multidão assim unida é chamada de Commonwealth, escreve Hobbes. Essa é a geração desse grande Leviatã, ou melhor, para falar com mais reverência, desse Deus mortal ao qual devemos, sob o Deus imortal, nossa paz e nossa defesa. Pois, por sua autoridade, a ele concedida por todo homem particular no Commonwealth, ele detém o uso de tanto poder. Pelo terror é capacitado e conformar às vontades de todos eles a paz. Isso, para Hobbes, é a própria essência do Leviatã, uma pessoa cujos atos, uma grande multidão, fez de cada um deles o autor, para que a paz prevaleça. A teoria de Hobbes sobre o Estado é estarrecedora em sua audácia. Ele não tem interesse em debater as diferentes forças que operam a sociedade humana, nem em avaliar as diferentes formas de organização política. Em vez disso, sem restrições ou ambiguidade, mergulha direto no estilo filosófico que tudo arrasa. O problema da sociedade humana, alega ele, é a guerra perpétua que vigora no estado da natureza. A solução é igualmente clara, a criação do Estado absolutista, Leviatã. Hobbes percorre seu argumento por pura força intelectual, dando um passo lógico depois de outro, sem deixar espaço para divergências ou contradições. A natureza humana leva ao estado de natureza, que leva à guerra civil, que leva à abdicação da vontade pessoal, que leva ao Leviatã. Consequentemente, o Leviatã é a única ordem política possível. Desde o começo, muitos acharam o estado de Leviatã de Hobbes detestável, onde se encaixaria o parlamento, e a igreja anglicana ou qualquer outra igreja sob esse aspecto. Todavia, mesmo os críticos que julgaram repulsivas conclusões tiveram dificuldades para encontrar falhas nos argumentos. Onde estava exatamente o erro de Hobbes? Suas premissas eram sólidas, a cada passo em si parecia razoável. Sim, os seres humanos são gananciosos e só se interessam por si mesmos. Sim, competem entre si e temem-se mutuamente. Sim, estão propensos a atacar uns aos outros por medo, e cada ataque leva inevitavelmente a outro. Tudo isso parece tão razoável e poucos se inclinaram a argumentar sobre cada etapa específica. No momento em que o eleitor se dá conta de onde tudo isso leva, é tarde demais. De algum modo, sem jamais dar um passo em falso, nem mesmo um passo arriscado, o leitor involuntariamente reconhece que o único estado viável é o Deus vivo de Hobbes, o Leviatã. Para muitos contemporâneos de Hobbes, esse era uma conclusão absolutamente repulsiva, porém tamanho é poder do raciocínio de Leviatã que se mostrara extraordinariamente difícil assinalar o ponto exato onde ele se perdia. Hobbes seguia suas deduções até que as conclusões lógicas, quaisquer que elas fossem, transportava junto seus leitores. Era como se ele fizesse uma demonstração geométrica. O Leviatã, composto de inúmeros indivíduos unidos numa vontade única, de certo é uma coisa belíssima. Contudo, por mais arrojado e belo que seja, o Leviatã, como organização política, tende a apresentar uma lacuna. Ele não é simplesmente um Estado poderoso e centralizado como existia na França no tempo de Hobbes, em que a oposição política tornara-se difícil e as medidas estatais repressivas. É, na verdade, um Estado no qual a oposição política é literalmente impossível. A oposição ao soberano por parte de seus súditos significa que eles, de vontade própria, se opõem à sua própria vontade. Um paradoxo e uma possibilidade lógica. De fato, no Leviatã, os súditos não têm como o Estado uma relação como a que entendemos, porque o Leviatã não é uma organização política para um todo orgânico unificado. Ele é um organismo vivo composto dos corpos de todos seus súditos, e uma vontade confiada apenas ao soberano. Hobbes diz exatamente isso quando explica na introdução que o grande Leviatã chamado Commonwealth nada mais é do que um homem artificial, embora a maior estatura e força que o natural. Num corpo humano, uma mão, um pé e o fio de cabelo não pode se opor à vontade humana. Exatamente da mesma maneira, os membros do Commonwealth são simplesmente componentes do corpo do Commonwealth, incapazes de se opor à sua vontade. Nada capta melhor a verdadeira essência do Estado hobbesiano que a imagem de que adornou o frontispício das primeiras edições de Leviatã, bem como de muitas outras posteriores.
Com uma gravura do artista francês Abraham Bosse, ela mostra uma pacífica terra de colinas e vales, campos e aldeias, com a próspera e ordeira cidade em primeiro plano, onde pequenas casas, cuidadosamente arrumadas, ficam reduzidas pela proximidade de uma grande igreja. O olho, porém, não se fixa nessa cena pacífica, ele é atraído por uma figura que está à espreita atrás dela. Um rei gigante que se projeta acima da terra como de Gulliver entre liliputianos. Os braços abertos como para abraçar seus domínios, na cabeça uma coroa, na mão esquerda um bastão episcopal, ou báculo, na direita uma espada para governar a terra e defendê-la de todos os inimigos. Ele domina a terra e não há dúvida de que foi ele quem trouxe paz, ordem e prosperidade. À primeira vista, a imagem parece um anúncio das virtudes da forte monarquia centralizada no modelo francês. Mas há algo de estranho nesse rei gigante. Seu corpo é rugoso e ele parece vestir uma espécie de armadura de escamas. Um exame mais minucioso revela a verdade. Não são escamas, mas pessoas. O que aparece no corpo humano do rei é, na verdade, um compósito de todos os homens do Commonwealth. Cada homem sozinho é impotente, nada mais que um minúsculo elemento desse corpo enorme, mas juntos e funcionando como uma única vontade, constituem a todo-poderoso Leviatã. Tão dominador e onipresente é o estado retratado no frontispício que não deixa lugar para qualquer instituição independente. Segundo Hobbes, quaisquer instituições que não sejam diretamente dependentes do soberano são uma ameaça à unidade do Leviatã e à estabilidade do Estado. Uma ameaça que, se não anulada, criará desavenças e conflitos, levando mais uma vez à guerra civil. No livro de Hobbes, o pior transgressor é a Igreja Católica, que reivindicava a ascendência sobre todas as autoridades civis. Consequentemente, ela merece uma seção inteira no Leviatã, intitulada O Reino das Trevas. Na Inglaterra, o parlamento rebelde, obviamente, é uma anátema para Hobbes, como também instituições aparentemente pacíficas, como a Igreja Anglicana e as universidades de Oxford e Cambridge. O anglicanismo é preferível à maioria dos credos, porque, pelo menos em tese, está sujeito ao rei. Embora, na opinião de Hobbes, os clérigos em tese está sujeito ao rei. Embora, na opinião de Hobbes, os clérigos anglicanos mostrassem exagerada independência. Outros credos, especialmente o presbiterianismo, são muito piores porque estabelecem suas próprias regras separadas do Commonwealth. E Hobbes não deixa de culpá-los diretamente pela deflagração da Guerra Civil. As universidades são merecedoras da ira de Hobbes, em parte porque suas raízes intelectuais remetem ao pensamento escolástico medieval, e assim são maculadas pela associação com o reino das trevas. Contudo, de maneira mais fundamental, as universidades parecem para Hobbes o terreno fértil para doutrinas e ideias que podem conflitar com a vontade do soberano, provocando controvérsias insolúveis. E a controvérsia, conforme o conde de Newcastle, protetor de Hobbes, advertiu a Carlos II, alguns anos depois de ser reconduzido ao trono, é uma guerra civil com a pena de pouco depois recorre à espada. Decidir quais as opiniões e doutrinas devem ser ensinadas e quais devem ser banidas nas universidades e em outros lugares é prerrogativa exclusivamente do soberano, insiste Hobbes. Se os clérigos tiverem permissão de pregar o que quisessem aos professores, de ensinar o que desejassem, então, em breve se seguiria uma divisão, um conflito, uma guerra civil. Mas Hobbes vai ainda mais longe. O Leviatã decide não só quais ensinamentos são prejudiciais ao Estado e quais são benéficos, porém, mais basicamente, o que é certo e o que é errado. No estado de natureza não há certo ou errado, segundo Hobbes, uma vez que cada homem age da melhor forma para garantir os seus próprios interesses. As noções de certo e errado entram em cena somente com Leviatã, e o padrão é simples. A lei que é a vontade e a ambição do Estado é a medida. E mais nada. Seguir a lei determinada pelo soberano é certo, violar a lei é errado. Isso é tudo. Qualquer um que recorra a outras fontes de autoridade, como Deus, tradição ou direitos antigos, está minando a unidade do Commonwealth.
e, provavelmente, maquinando contra ela para beneficiar seus próprios interesses. Certo e errado, bem e mal, tudo está nas mãos do soberano. Como exercício da teoria política, o Leviatã representa o máximo da audácia em sua época e merece de direito sua elevada posição nos anais do pensamento ocidental. Mas será que a prescrição de Hobbes com anais de pensamento ocidental, com todo o seu brilhantismo, descreve algum estado histórico real? Sem dúvida, houve regimes que se empenharam pelo ideal, sendo o mais renomadamente infames os poderosos estados totalitários do século XX, entre eles a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. Estes também foram estados nos quais o povo estava, ao menos em princípio, unido na pessoa do líder, cuja vontade falava em nome de toda a nação. Como o Leviatã, eles também não toleravam divergência, consideravam-se uma ofensa à vontade nacional da Alemanha ou a marcha adiante do proletariado na Rússia. Todavia, mesmo esses regimes sombrios do século passado jamais conseguiram aquilo que Hobbes tinha em mente. Por um motivo, ambos tiveram de lidar com as divergências reais. Por mais esporádicas e silenciadas que fossem, enquanto Hobbes praticamente definia a inexistência de divergências. Num plano mais profundo, tanto os nazistas alemães quanto os comunistas soviéticos viam-se representando um ideal maior, fosse o destino místico da nação germânica, fosse a revolução mundial que levaria a uma utopia sem classes. Seus estados totalitários eram um meio para atingir essas metas mais elevadas. O Leviatã hobbesiano é outra coisa. Não há verdades mais elevadas, religiosas, místicas ou ideológicas, fora da lei determinada pelo soberano. E qualquer um que alegue a existência dessas verdades é chamado de inimigo do Estado. O Leviatã é o princípio e o fim de tudo. Só existe em si e para si, como baluarte contra o caos. Ele é absolutamente necessário, mas não representa nada, e de modo consistente nega que até cheguem a haver ideais ou propósitos mais elevados. Tudo que conta é o Estado, o soberano e sua vontade. A solução proposta por Hobbes para a crise de 1640 construiu sua reputação como pensador original, mas também o colocou em desacordo com seus contemporâneos. Não os parlamentaristas, que ele desprezava, mas também os realistas, que pretendia apoiar. De certo, havia muitas coisas no Leviatã que atraía os homens do rei, em particular a insistência num governo central forte, liderado de preferência por um homem, e a condenação dos parlamentaristas e de todos os dissidentes como traidores do Commonwealth, em busca dos seus próprios interesses egoístas. No entanto, também havia muita coisa no livro para perturbar os realistas dedicados. Um rei legítimo, afinal, governa suas terras e um povo por direito divino, e é escolhido de Deus para não ser substituído por outro. O Leviatã, em contraste, não governa por direito, mas como necessidade prática de impedir a guerra civil. Qualquer um, por princípio, pode desempenhar esse papel, contando que seja capaz de defender a terra e preservar a paz. Se um rei fracassa nessa função, é substituído por outro, como de fato aconteceu na Inglaterra. Alguns realistas ficaram tão preocupados com isso que acusaram Hobbes de ter escrito Leviatã em apoio ao protetorado de Cromwell, não ao rei. Isso não era verdade. O Leviatã foi publicado 2 anos antes de Cromwell tornar-se Lorde Protetor. Mas não deixava de ser razoável. O Leviatã, na realidade, não é a defesa de uma monarquia legítima, mas de um argumento em prol da ditadura totalitária. Acrescente-se a isso o fato de que o livro conseguiu ofender todos os clérigos, tanto os anglicanos quanto os anfitriões franco-católicos da corte do exílio, e fica evidente porque esse tratado pretensamente realista não tornou Hobbes querido aos olhos dos seguidores do rei. Em vez de ser celebrado como um porta-estandarte realista, foi liberado de seus deveres tutoriais, banido da corte e logo se viu de volta, ironicamente, à Inglaterra revolucionária. Para grandes desapontamentos de Hobbes, parecia não haver adeptos de a prescrição extrema do Leviatã para encerrar a guerra civil. Mas Hobbes sabia que tinha razão
independentemente de todos os outros pensassem, tudo o que era necessário para superar o ceticismo deles, concluiu, era expor sua filosofia de forma mais clara e compreensível. Uma vez explicado passo a passo, como chegar às suas conclusões, os que duvidavam, ele tinha certeza, não teriam escolha a não ser aceitar as suas prescrições políticas. Hobbes jamais tivera a intenção de que seus tratados de Sive e Leviatã se sustentassem sozinhos. Como ele programara durante essas longas décadas silenciosas, passadas na herdade de Cavendish, eles deveriam ser uma parte final de sua filosofia completa, que abarcasse todos os fatos da existência. A crise política levou Hobbes a escrever a parte final primeiro e correr para publicá-la na esperança, logo desaparecida, de pôr fim à guerra e restaurar a monarquia. Agora que estava de volta à Inglaterra e trabalhando para apoiar suas ideias, resolveu voltar a escrever as duas primeiras partes. Em 1658, Hobbes publicou De Homine, tratado sobre a natureza humana que confirmou sua reputação de misantropia, mas que, em comparação com Leviatã, recebeu pouca atenção. Seus princípios básicos, porém, foram expostos no De Corpore, que saiu 3 anos antes. Tratava-se de um livro denso, técnico, dirigido a filósofos profissionais, e se ocupa de questões abstrusas, tais como realmente existe a universalidade ou a matéria, nada mais é do que extensão dela. O livro não tem nada das vívidas imagens e da incendiária retórica de Leviatã, e provavelmente teve apenas uma fração de seus leitores. Mesmo assim, foi De Corpore e não Leviatã, que envolveu Hobbes numa guerra pessoal e se estendeu pelo resto de sua vida. Mesmo antes de o livro vir à luz, o homem determinado a ser seu inimigo obteve secretamente o texto inédito nas mãos do impressor e preparou uma resposta devastadora. Esse homem não era um filósofo rival, esperando para questionar Hobbes quando há alguma definição técnica de matéria ou movimento. Seu nome era John Wallis e ele era matemático. Bem, termino aqui na página 236.